Dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos... A gente fala perguntas e respostas para... Este caso aqui é um caso de escritório. Você deve levar seu caso no escritório aí com o seu pastor. Você que confessou todo o seu passado e que o marido ficou calado e bem mais tarde disse que não perdoou. Tendo uma conversa séria, franca, e ela se sente arrasada. Agora, eu não sei se ele é também da mensagem, porque se ela fez o que fez e confessou toda a verdade, ele não tem porquê. É difícil, isso é escritório. Teria que conversar com ele, conversar com ela, depois com os dois juntos. Os comportamentos variam muito. A pessoa deve abrir a sua vida sob uma inspiração do Espírito Santo. Porque se ele te aceitou depois disso, ele assumiu, não é? Eu não sei quem é seu pastor, mas esse é um caso de escritório. Não tem jeito de tratar disso dessa forma. Essa aqui é até interessante. A irmã diz que tem uma dúvida. Gosto dos louvores do Tabernáculo da Fé, gosto das pregações, mas estão me falando que esta igreja é uma seita. Gostaria de saber se esta informação procede. A Tabernáculo da Fé é uma seita? Ela aceita toda a mensagem, né? A palavra, a Bíblia. Mas, na verdade, irmã, você tem lido a Bíblia e você deve ter visto que eles foram considerados uma seita, os apóstolos. O apóstolo São Paulo se refere a isso. Eles falam que é seita, que é heresia, que é falso profeta. Agora, conheça a mensagem e o seu próprio espírito vai julgar. Que seita é essa, não? Está bem? Deus abençoe.
Essa também é interessante. Gostaria de saber se manter móveis velhos ou objetos antigos somente como lembrança, ter os móveis novos e um espaço com os móveis velhos. Coisas velhas trazem espíritos ruins. A gente já lembra de tanta coisa, não é? Ter os novos e manter os velhos. Para que manter os velhos? Se tem os novos. Sua casa deve ter muito espaço. Tem 2 camas de casal, uma nova, uma velha. Tem 2 sofás, um novo, um velho. A casa deve ser muito grande, não é? Mas eu entendo a sua simplicidade. Ter os móveis novos e um espaço com os móveis velhos. Relíquias, não é? Faz um cômodo só para guardar as coisas. Para quê? Não tem nem jeito de responder isso, não. Para que isso? Por quê e para quê? Às vezes tem alguém que para alguém esses móveis novos, aliás, esses móveis velhos são novos para alguém. Doa, né? É isso. A pergunta é se coisas velhas trazem espíritos ruins. Não sei se essas coisas foram usadas para os males. Mas coisas velhas trazem espíritos ruins. Como é que você se sente com esses móveis velhos? Se tem dúvida, é melhor desfazer disso, né? Amém? Agora, esse aqui é um testemunho. Boa noite com Jesus. Venho através dar-me o testemunho de cura. Eu sofri um ácido úrico por muitos anos, mas sempre eu colocava um copo de água em cima do rádio na hora do programa Fé para Vencer, crendo que Deus podia me curar. O tempo passou e um certo dia alguém me perguntou como eram as dores dessa doença. Então eu disse que não sentia dores. Foi somente nesse momento que eu percebi que Deus tinha me curado, pois antes eu sentia muitas dores nos ossos. Quero agradecer ao pastor pelo programa de rádio e pedir oração por mim e minha família. Pois bem, minha irmã, não é questão de pôr um copo d'água em cima do rádio. Isso se chama ponto de contato. A senhora recebe pela fé. Pela fé não depende de ponto de contato, não? Está bem? Mas Deus te abençoe pelo seu testemunho.
por aqui, vamos ver aqui. Vamos ler a Bíblia. E a irmã Tainara vai cantar Fala, Fala, Senhor, da harpa cristã. São Mateus 5, Sermão da Montanha e Bem-aventuranças. Mas eu encontro aqui uma chuva de ensinamento do Senhor Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Que bem-aventurança, hein? Exultai e alegrai-vos, quando se chama de seita, não? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos diante do Senhor, rogando de coração que o Senhor venha nos abençoar. Sob esta palavra que nós acabamos de ler, essa chuva que todos nós fiquemos molhados, encharcados com essas bem-aventuranças, esse sal, essa luz
em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e aceita a nossa gratidão pela saúde. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Fala, fala, Senhor. Canta, irmã Tainara. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e me faz mais sábio no porvir. Oh, bendito teu nome eterno,
de alegria e paz eterna. Essas coisas velhas, cortinas, móveis amontoados, criam fungos. É por isso que nós temos de nascer de novo, tirar as coisas velhas, tudo se fazer novo. Não tem como nós nascermos de novo, termos uma vida nova, guardando coisas velhas, a não ser que seja virtudes. Mas boas virtudes se associam às boas coisas da vida, à nova vida. Muitas pessoas que quando nascem de novo, elas tinham já virtudes que se associaram à sua nova vida. Esse assunto da chuva, de ensinamento, a temporã, a serôdia, isso é muito importante, porque o conhecimento é um degrau da estatura do varão perfeito, imprescindível como todos eles. Conhecimento daquilo que é suficiente para nos manter numa posição para o rapto. O alvo principal que nós temos na vida deve ser o arrebatamento. Agora, não pense que levando essa vida com sujeiras do passado, tentando colocar remendo de pano novo no vestido velho. Jesus diz: o rombo é maior. Quando a pessoa se dá o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ela deve cumprir aquele símbolo que é ser sepultada e levantar uma nova criatura. Então Paulo disse: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais, etc, etc. Então aquela vida velha, aquela vida de cinismo do lado das mulheres, um cinismo, a falta de rubor, de se envermelhar. O profeta usa esse termo. Então, é ensinamento que faz desenvolver essas virtudes, as virtudes da vida cristã. Não somos todos iguais, humanamente falando, e até mesmo psicologicamente falando. Mas nós temos uma unidade, temos o mesmo Espírito,
para vestir, para se portar, para falar, para se comportar, né? No sentido geral da vida. É onde a gente se sente repreendido. A hora que você se sente repreendido, é uma hora que você não cala, não faz silêncio. Depois que passa, que rechaçou os ataques, aí se arrepende de ter respondido. Porque quem provoca isso, quem provoca uma discussão, não se arrepende. Dificilmente. Agora, quem responde se arrepende de ter respondido. Às vezes, ter respondido à altura. Porque há palavras que são postas nas nossas bocas. Pessoas que põem palavras na boca da gente. Esse é o dia a dia. O dia a dia da vida. Então, o espírito de paz é alimentado também através do silêncio. É muito importante isso. E aí você se enquadra nas bem-aventuranças de São Mateus, capítulo 5. Quando é que você vai chorar? Você sabe que tem pessoa que chora de raiva. Chora por perda. Chora por vários sentidos. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Por quê? Eles serão consolados. Agora, nós vamos na mensagem a ele ouvir, parágrafo 92. Quero ler na íntegra. E então aqui veio o Senhor e deu alguns dons e enviou alguns homens. Há não muito tempo atrás, nosso agradável irmão Tommy Osborne e o irmão Robert e alguns deles. E quando eles saíram e o sobrenatural começou a surgir, isso já foi através de William Branham. E que eles simplesmente não puderam permanecer em suas organizações e seguiram em frente. A primeira coisa que você sabe, eles tiveram que ir e fazer para eles uma chuva serôdia. E uma chuva temporã. E uma chuva dentro e uma chuva fora. E ó que coisa, que coisa! Chuva, 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 chuvas. O que é isto? O sobrenatural está sendo feito.
e uma multidão mista começa. Isto é correto. Isto agita as pessoas. Uma multidão mista vai com eles. Mista. Aí então você encontra a chuva molhando o trigo e o joio. Não tenha dúvida que onde qualquer lugar que se reúne pessoas crentes, existem ali 3 classes de crentes. Um é manufaturado, um é incrédulo e o outro é verdadeiro. Não tem jeito de chegar a uma conversão genuína de corpo, alma e espírito. O trabalho de Osborne e de Robert não levou esse ensinamento que somente o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, viria a abrir. Então, a noiva é mista? Não. A noiva pensa igual a respeito de todo o comportamento do cristão. Ela não censura a outra. Por ser, às vezes, excedente no zelo, excedente na maneira de se portar. Porque é melhor errar o alvo acima do que abaixo. A palavra original, a palavra falada, é a semente original, primeira parte, 220. Correto, agora espere. O que obtivemos naquele tempo do plantio, o plantio, da plantação, a chuva temporã. Você diz, irmão Branham, é besteira. Agora espere um momento. Tome a palavra temporã. Em Joel capítulo 2, e veja se a palavra hebraica. Vá no hebreu e veja se isto não. Se você deseja anotá-la, Moureh, M-O-U-R-E-H, Moureh. E apanhe a palavra hebraica. Isso é importante, esse conhecimento. Apanhe a palavra hebraica, interprete e veja o que significa Mored, ensinamento. Ensinamento. Por isso a igreja não pode cochilar. O ensinamento não é nos gritos, nos pulos da emoção. O ensinamento é na palestra.
É claro que se aprende muito com os sermões, mas ensinamento básico. Olha que ensinar pessoas a salvação não é tão difícil, mas ensinar pessoas o arrebatamento, esse é para quem Deus chama. Ensinar arrebatamento é para quem Deus chama. É para quem esteve com ele, com o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quando ele estava lá recebendo aquelas visões, sendo levado acima, o obreiro que ensina arrebatamento estava com ele. Todo esse corpo estava com ele. Toda a noiva estava com ele. Por isso, aonde estiver, aí na internet, se assentam e prestam atenção e dizem amém. E fazem um santuário, porque são alunos do arrebatamento. É importante isso. De forma que a mensagem pregada à luz da palavra, se ela for traduzida por quem quer que seja, a mensagem na íntegra, ela é a mensagem. Na África, quando Deus quis que nós dessemos uma parte para a África, um bêbado carregando uma mensagem rasgada, aquilo foi o suficiente. Um irmão pegou e escreveu para cá e pediu mensagens. Olha só como é que brota a coisa. Olha só como é que brota a coisa. Não tinha que ser exclusivamente a mensagem à voz de Deus, impressa pela voz de Deus. A voz de Deus faz um grande trabalho, incomparável. Mas não quer dizer que esta feita aqui, ali, pelos crentes da Bíblia, pelos tantos outros, pelo próprio irmão Frank, que tira alguma coisa. Ora, vocês, aqui tem gente que tem lembrança disso. Você precisa ver as 7 eras como elas tinham sido imprimidas. Elas foram traduzidas e impressas por americano no Brasil, um missionário americano. Era a mesma coisa dele. Nunca falam português. Você logo sabe que ele é estrangeiro. Quando foi rodar o primeiro filme do profeta aqui, naqueles slide, naquela máquina projetora, a tradução dele era totalmente diferente da nossa língua. O irmão Branham nasceu na casa de pica-pau. Quer dizer, o irmão Branham nasceu na casa de um pica-pau. Ele queria falar pau a pique. E os selos, então, precisa ver. A gente tem, irmãos, é um mistério. Aqueles selos escritos daquele jeito, aquelas eras escritas daquele jeito,
cruzou o nosso caminho. Cruzou o nosso caminho, virou isto no Brasil todo. Agora é claro que a gente vai aperfeiçoando. Mas eu não quero dizer que aquelas 7 eras é falsa. Porque tem muita gramática errada. Não, nem os selos. Deus me livre. Que Deus nos livre. Mas a chuva de ensinamento para o arrebatamento tem que deixar você encharcado, molhado com a palavra, molhado com o espírito da palavra. Então, esse mored é a palavra hebraica. E aí interprete e veja o que significa mored, ensinamento. A chuva do ensinamento passou. A chuva do ensinamento denominacional, lá atrás. Ele está se referindo lá atrás agora. Passou, aquela passou. Mais 1.044 batistas, fulano de tal e ciclano, membros na igreja Oral Roberts e seus irmãos, com o movimento pentecostal e econômico, o grande movimento pentecostal. Vocês são novos, vocês não se lembram disso. Moveu entre milhões no mundo, isso está certo. E a semente saiu, a palavra para a maioria, o grupo. Agora observe, agora recorde a palavra mored. Mored significa ensinamento. A chuva temporã. Ali diz a chuva mored. A chuva do ensinamento. A chuva do ensinamento caiu. Está no 238. Mored, a chuva temporã, a chuva da reivindicação tem caído. Agora, o que aconteceu? A chuva temporã foi implantada, a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho. Olha que separação. Recebeu o filho prometido. Isso é arrebatamento. Você vê que vocês que nasceram na mensagem não sabem do que o ministério do irmão Branham fez no século XX. Houve avivamento para todos os lados. As igrejas estavam orando, pedindo avivamento. Orando, mas orando fervorosamente. Aí fundaram a igreja renovada, e assim por diante. Tanto que quando eu peguei as 7 eras, os 7 selos, eu telefonei para o presidente do Conselho de Ministros de Goiânia. Falei, está aqui a resposta das orações. Ele disse, não, eu conheço o William Branham. Ele morreu de acidente de automóvel, eu mesmo não sabia.
aquilo nem mexeu comigo. Nem mexeu comigo. Você pensou que eu ia levar um susto e dizer, agora o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando manufaturar a chuva tardia. É besteira. Ora, a chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã, semeando a palavra. Isto é certo. Agora você verá que a chuva tardia produz, faz a safrinha, não é? Você descobrirá que haverá uma adoção. Os pentecostais de todos os grupos se unirão e eles fecharão as portas naqueles sujeitos que não ouvirem a isto, e não lhes será nem mesmo permitido abrir a sua boca. É o que vai acontecer, correto? É aí quando ele virá, Jesus virá. É aí quando ele mostrará. É aí quando você terá chuva. Oh, que coisa! Fique quieto, aquietai-vos. Deixe isto para lá. Quando isso estiver acontecendo, está acontecendo. Eu falei sobre a Bíblia 2000 e nós fomos alertados que não é para crer em tudo que sai na internet, em Zap e essas coisas. Sai tudo quanto é coisa. Sobre alimentação, sobre remédio, coisas naturais que curam câncer. Quer dizer, os cientistas trabalham dia e noite, não. Agora vem um outro lá, mistura abacate com couve, e cura câncer. Tudo na internet. E pessoas largando de tomar o remédio por causa de receitas de internet. Então, eu retiro aquilo. Eu não falei em Bíblia 2000, pronto. Pode ser Bíblia de qualquer jeito. Ela está aqui. Ela está em você. A chuva que te molhou, eles têm agora a safrinha. É assim, começa as águas, aqueles que dão sorte, têm experiência, plantam, digamos, o milho, e colhe mais cedo. A chuva foi normal, colheu. Depois, ele torna a plantar. Aí, eles chamam de safrinha. Safrinha. Eles não estão falando da noiva, não, né? Que essa safrinha, que vai ser recolhida. Pouca gente entende isso. Mas que coisa, fique quieto, aquietai-vos, deixe isso para lá. Tudo que dizem, tudo que falam, essa chuva do arrebatamento tira toda a curiosidade das coisas terrenas. Você simplesmente atenta para o trabalho, para a sobrevivência, para se manter sua família, mas não vive naquela curiosidade de saber o que está acontecendo em volta do mundo.
Onde é que eu parei? Então, pouco antes, está aqui. Você sabe que na primeira chuva é quando você planta a semente. Isso faz com que a sua plantação comece a crescer. Então, pouco antes de amadurecer, ali vem outra colheita. É por isto que eles chamam chuva de colheita, ou chuva da colheita. Deve alegrar. Deve alegrar. Eu acho que o trigo fica muito alegre quando ele está sendo colhido. Sabemos quando isto são chuvas de primavera. Então, as chuvas por volta de junho, isto determina sua colheita. Aleluia. Os batistas desejam ultrapassar os metodistas desejam ultrapassar os luteranos, e vai assim, e vai naquele mundo até ultrapassar o católico, e vai, mas a noiva está fora de tudo isso. Este é o espírito da organização. Jesus disse: poucos serão os que se salvarão. Estreita é a porta e apertado é o caminho, mas são poucos que o encontrarão. Jesus falando isto. Agora eu pergunto: tem alegria ou não tem? Estreita é a porta e apertado é o caminho. Você tem que saber que você entrou numa porta estreita. Você entrou num caminho apertado. Você não está enganada, você não está enganado. É caminho estreito, apertado, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Dentro de casa é um caminho apertado. Com a própria esposa dormindo com você, o próprio esposo dormindo com você. É um caminho apertado. Filhos, poucos serão os que se salvarão. Estreita é a porta e apertado é o caminho, mas são poucos que o encontrarão. Agora, eu fico assim, do jeito que eu sou falho, que eu sou uma negação, eu encontrei essa porta estreita, eu encontrei esse caminho apertado, eu entrei nele, por isso que eu sinto as minhas misérias, a minha inércia. Apenas alguns se encontrarão lá. E você pense nisso. Apenas alguns? Eu estou entre estes alguns. Não é sugestão, não. Não é da cabeça, não. É dentro. É dentro. Se ele disse poucos, esta é a palavra de Deus. Essa semente haverá poucos. Haverá poucos. Ele proferiu a parábola
da semente. Ela caiu em vários lugares, a mesma semente. Caiu em pedregulho, caiu à margem do caminho, mas teve uma que caiu na boa terra. Aleluia. Oh, você está dentro do quadro. Eu me refiro à noiva de Jesus Cristo. Eu me refiro às pessoas que creram no profeta de Deus, que estão com ele nas suas vindicações. Não será dezenas de bilhões e bilhões, não. Apenas poucos o encontrarão. Aqueles que estão predestinados. Você sente alguma coisa por dentro, assim, ó. Você não sente na cabeça, porque eu estou falando. Você sente por dentro um toque, por dentro uma segurança. É uma segurança, gente. É a segurança dentro, no âmago. Oh, Jesus. Aqueles que estão predestinados a isto, eles ouvirão isto. Bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz. O Espírito diz o quê? A chuva temporã tem seguido agora. Aleluia. E então, na chuva serôdia, há de vir um Monte Carmelo. Ó, uma demonstração. A Bíblia cumprida ao pé da letra. Essa Bíblia de milhares e milhares de anos. João Batista, seu mensageiro, ante sua face em Malaquias 3, plantou a chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas e denominações de fariseus e saduceus em seu dia. Jesus veio e fez a mesma demonstração no Monte da Transfiguração. Ele deu a chuva dos ensinamentos, das bem-aventuranças. Este precursor destes últimos dias semeará. Esse precursor, ele nunca fala, sou eu. Esse precursor destes últimos dias semeará as denominações e credos, que é a sua palavra. Quando ele vier, eu mandei trocar o óculos e piorou. Quando ele vier à demonstração, o rapto de sua noiva. A primeira foi no Monte Carmelo. A segunda foi no Monte da Transfiguração. O terceiro será no Monte Sião. Glória! Ele disse glória! Glória! É no Monte da Transfiguração, que é a adoção. Todo o processo que Jesus passou aqui, sofreu aqui,
viveu aqui, a noiva também vive. Até a transfiguração. Monte Carmelo, Monte da Transfiguração. Quando você for transfigurado, transformado, porque sofre essa transformação, que você não é mais o que era, não é o que quer ser, mas não é mais o que era antes. E esse processo funciona perfeitamente com a vida de Jesus. Até a transfiguração, até a ressurreição, até a transformação, a glorificação. E como Ele subiu, nós também subiremos. Nós subiremos lá no céu azul, fora dos radares, fora da órbita. Vamos encontrar o Senhor. A nuvem que abrigará isto não é captada. Se for captada, não acreditam em nada. Eles acreditaram ali? Eles acreditaram ali? E ali estão os anjos, os mensageiros. Monte. No monte. No monte lá do Gólgota, no Gólgota. Lá no monte, lá daquele monte, o ladrão foi para o paraíso. Nesse monte, aleluia, dá glória a Deus, dá glória a Deus, minha gente, dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus abençoa, Jesus, 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 Jesus.